A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da escola bíblica dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje nós estudaremos essa semana a lição de número 9, lição dos jovens, que se tem como título Protegendo a Sua Boca. É uma aula fantástica, maravilhosa, ao qual nós iremos aprender muita coisa boa aqui, tá bom? Antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir para vocês 3 coisas importantes. Primeiro, deixe o seu like do céu, aquele like abençoado que tem ajudado muito o nosso canal. Também deixe aí o seu comentário, fale de onde você é, se você é novo no nosso canal, você está há pouco tempo, deixe aí, quer deixar um coração, quer deixar uma mensagem de alegria, de paz, de esperança em Jesus Cristo para você, tá bom? E também gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo com aquela irmã, com aquele irmão, o grupo dos jovens aí da sua igreja, da IBD, pessoas que ainda não conhecem o nosso canal, não conhecem o nosso conteúdo, que elas venham ser abençoadas também, venham conhecer esse canal, que foi Deus aí quem nos preparou para que nós pudéssemos trabalhar nele, tá bom? Então vamos lá. Entendendo todos esses recadinhos aí, vamos para o nosso texto principal que se encontra em Provérbios, capítulo 25, versículo de número 11. Esse versículo ele é enigmático, ele é belo e ele tem uma sutileza muito interessante que nós vamos aprender aqui, ó. O texto começa da seguinte forma: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Primeira coisa que nós temos que entender, essa palavra maçãs, né? Aqui ela tem o significado de fruto da família dos pomos, ou seja, manga, pera, marmelo, laranja e etc. Então aqui foi traduzido como maçãs. E quando nós olhamos para essa primeira parte, como maçãs de ouro em salvas de prata, pode significar algo interessante. O que é, irmão Adriano? É qualquer dessas frutas, qualquer uma que eu citei aqui, e aqui está especificado maçãs, trabalhadas em alto relevo em peças de prata ou em uma cesta com filigrana. O que é uma filigrana? São tramas de filetes de prata ou ouro, então seria algo muito bonito. Então você tem aí essas frutas desenhadas em alto relevo em peças de prata, imagine a beleza que isso seria, ou nós podemos entender que essas salvas, pelo texto bíblico aqui, seria pinturas. Então seria pinturas em alto relevo, pinturas em destaque dessas frutas que nos dão a ideia, nos traz a dimensão do detalhe, da dose certa, da pigmentação correta, da precisão, da habilidade desse artesão. Então o texto ficaria assim, ó: a palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Então assim, nós entendemos essa precisão, essa habilidade, esse momento correto de fazer, o lugar correto de fazer as coisas, simbolizando essa palavra e também esse momento certo de dizer as coisas. Então, é muito interessante quando o autor associa a palavra dita no momento certo concernente à habilidade de um artesão. O resumo da lição: a fala que está acompanhada de mansidão, agradabilidade, temperança, acontece o quê? Revela
a sabedoria que vem do alto. Então, essa sabedoria que vem do alto nos torna sábios para fazer e para falar. E quando eu falo da fala, eu estou falando que é uma forma de comunicação. Essa comunicação, ela é verbal. E essa comunicação verbal que nós expressamos através do som das palavras, ela expressa pensamentos, ideias, sentimentos, opiniões e afirmações. Então, eu estou expressando a minha ideia, a minha concepção do texto de Provérbios, capítulo 25, versículo 11, né, que eu estudei, eu analisei, estou repassando. Então, é a comunicação. Na leitura semanal, eu fiz aqui um adendo aqui que ficou interessante. Ó, como é que nós poderíamos resumir essa ideia da semana aqui de versículos? Quando nós usamos uma linguagem suave e mansa, ela se torna adequada, coerente com a ação que nós estamos praticando. Por quê? Porque ela é temperada com sal. Se ela é temperada, ela tem dois pontos importantes. Primeiro, eu estou pronto para ouvir. E segundo, eu estou ciente que eu devo ser tardio para falar. E assim, nós entendemos que no nosso viver, no nosso dia a dia, nós revelamos o nosso falar. Então, a nossa forma de se comunicar, a nossa forma de se expressar, a nossa forma de falar para as pessoas comunica muito aquilo que somos, aquilo que desejamos, quem realmente nós somos. Se uma pessoa quer enganar outra, ela vai enganar através das palavras. Se ela tiver que falar a verdade, ela vai falar através das palavras aliadas às suas ações, tá bom? Então tem pessoas que as ações não condizem com as suas palavras. Os nossos objetivos é entender essa diferença entre o tolo e o sábio, reconhecer as características de uma pessoa tola, e o terceiro aqui é a conscientização da necessidade de se proteger a língua. Então é importante, vamos trabalhar essa questão da linguagem, essa questão desse membro importante que faz com que nós estamos aí nos comunicando. A interação, a orientação pedagógica tem elementos cruciais aqui que você pode deixar destacado em uma lousa e assim você, ao longo da aula, ir trabalhando com os jovens, tá? O nosso texto bíblico vai trazer três capítulos. O capítulo 10, o capítulo 15 e o capítulo 17. Então, nós já vamos aqui para a introdução, porque aí depois nós vamos retornar nele. Lembrando que o tópico 1 é um tópico ao qual já destaca os 3 capítulos, então ele é primordial para que ele seja mais teológico. Sendo mais teológico, ele aborda aí os elementos do texto bíblico. Dentro da nossa introdução, o autor vai falar sobre usarmos, a maneira correta de usarmos a nossa boca. O que dizemos para outras pessoas diz muito do que nós somos, isso é fato, tá? A forma como devemos falar, ela é importante porque ela pode denotar bênção, edificação, através da nossa fala, uma fala que não tem ciúmes, uma fala que não tem contenda, uma fala que não tem dissensão, uma fala que não está atrelada à cobiça, uma fala que não está atrelada à destruição, ela é uma fala que traz edificação. Agora, através das palavras, nós também podemos trazer prejuízos irreparáveis para o casamento, para a amizade, para a família em si, em geral. Enfim, nós temos aqui um ponto crucial para ser estudado, tá bom? Então vamos para o tópico 1, que vai falar sobre o modo de falar do sábio e do falto de entendimento. São duas pessoas com duas características e que têm dois resultados diferentes. Então aqui será analisado o capítulo 10. E aqui o autor já falou sobre o modo de falar, tanto de um quanto do outro.
O modo é a maneira de fazer algo, é a forma de ser, a forma de existir, o estilo, o hábito, a atitude. E como esses elementos definem o que é modo, e o tema central aqui é a fala, nós nos apoiaremos nisso. Então a fala condiz muito com aquilo que nós somos. A forma de existir é através da fala. Tá? Tem pessoas que mentem para si mesmo. Não mentem somente para os outros. Elas mentem para si. Então, tem pessoas que levam um estilo de vida através de mentiras. Tem hábitos, tem atitudes que se expressam corporalmente, mas no seu modo de falar é totalmente o contrário. Nós vemos isso muito aí no meio artístico, até dentro da igreja mesmo. A pessoa tem um modo, um estilo, um hábito, uma atitude que é condizente com o crente, mas a sua fala, a sua forma de negociar, a sua forma de agir através das palavras, elas são incoerentes. Então nós temos que entender que há uma relação entre aquilo que nós somos e aquilo que falamos, tá bom? Então aqui no capítulo 10, os versículos 11 a 14, porque eles são abordados aqui no capítulo 10, vai falar sobre essas comparações, esses discursos que estão incluídos aqui. Primeiramente, vamos entender o que é o discurso. O discurso é uma comunicação verbal ou escrita que visa transmitir ideia, opinião, pensamentos e sentimentos. Então, tanto da forma verbal que se fala, quanto da forma escrita. Então, tem pessoas que se dizem muito inteligentes, mas não conseguem elaborar um texto, por exemplo. Tá? Então, essa forma de escrever, ela tem que condizer com a mente, com aquilo que ela fala. E essa fala tem que condizer com a sua escrita condizer com a sua fala, senão ele entra na sua própria confusão. Então é importante que se tenha isso em mente, que a forma de escrever, a forma de falar, elas têm que se comunicar mutuamente, tá bom? Tem pessoas que falam muito bem, mas escrevem muito mal. Tem pessoas que escrevem muito mal, mas falam muito mal. Então é bom que tenha essa coerência nesse ponto, né? Vamos lá, então o Provérbios capítulo 10 vai falar sobre vida e violência no versículo 11. E também vai falar sobre amor e ódio. Vai falar também que o sábio, ele acha a sabedoria, enquanto a vara é para as costas daquela pessoa que não tem entendimento. Então, se você pega do versículo 11 ao versículo 14, você vê justamente aí esse contrastes. O sábio promove a vida através das palavras. E o tolo, que é o falto de juízo, ele produz a violência, ele produz a contenda, ele produz a destruição, tá bom? Então o sábio apresenta um discurso disciplinado enquanto ele promove a vida. Versículo de número 11. O versículo de número 12 vai falar que o sábio tolera essas difamações e perdoa o que lhe faz mal. Por quê? Porque há um entendimento do sábio que lhe falta sabedoria no outro. Quando falta sabedoria no outro, quando falta prudência, essa outra pessoa parte para agressão verbal ou até agressão física. Então, essa pessoa é limitada. É preciso entender, o sábio, que a outra pessoa é limitada. E a sua limitação faz com que ela seja agressiva. Não tenha argumento contra o sábio. E aqui, os versículos 13 e 14 do capítulo 10 vai falar que
o imprudente, né, o falto de entendimento, o falto de juízo, produz palavras torpes que incendeiam o ambiente e trazem confusão. É aquela pessoa que não tem sabedoria, ela não sabe a hora certa de falar, é aquela pessoa que diz: eu não levo desaforo para casa, se pisar no meu calo eu falo, eu faço isso, eu faço aquilo, e falo mesmo, e quem achar ruim que não converse comigo, e aquela confusão generalizada. Então, não é uma pessoa que tem sabedoria. Uma pessoa que tem sabedoria, ela sabe o momento certo de falar, tá bom? Seja no trabalho, seja na casa, enfim. O jovem, que é o seu aluno dessa revista, precisa entender que pela pressa, pela sua rapidez de querer resolver as coisas, ele quer falar. E às vezes tem um tempo certo. Às vezes aquele momento não é o tempo correto dele falar. Então é importante que se priorize isso, que o sábio, ele guarda a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Então o sábio, aqui o texto traz escondem, mas na verdade aqui é guardar. O sábio guarda a sabedoria porque ele usa ela em momento propício. Subtópico 2, o que os lábios falam e o coração busca? Capítulo 15 é a nossa exegese aqui, tá bom? Aqui o texto, no versículo 1, vai falar que a palavra delicada, preste muita atenção, versículo 1 do capítulo 15, branda é delicada, ou seja, ela é precisa, ela é minuciosa, ela é cirúrgica, ela é delicada. Ela entra em contraposição com a palavra dura, que suscita a ira, que suscita a contenda. Então essa palavra delicada, ela desvia o furor, o objetivo, as ações daquela pessoa pela palavra delicada. Assim nós entendemos que o sábio atua de maneira espetacular. A linguagem que o texto diz aqui, por isso a linguagem do sábio sempre é adornada de sabedoria, que é o versículo de número 2. Por que adornada? Porque ela é atraente. A língua dos sábios são atraente ou atrai a sabedoria, mas a boca do tolo ela derrama somente bobagem, tá? Então, você vê claramente, tanto do versículo 1 ao versículo 20, a ênfase maior no sábio. E o que é a linguagem que o autor colocou aqui? Linguagem nada mais é do que a utilização de símbolos, sons, sinais que transmitem significados, ideias e emoções. Aí eu tenho aqui a linguagem verbal, que já foi falada, que ela é falada e escrita. A linguagem não verbal, que são expressões faciais, gestos, posturas, contato visual. A pessoa está conversando, que tenha contato visual com a outra. A pessoa está falando, que ela seja clara, que ela seja objetiva, que ela diga o que realmente ela precisa. Expressões facial, virar o olho, entortar a boca quando está conversando com alguém, são expressões aí que denotam que você não quer ouvir, que você não está satisfeito e que você está ignorando ou não está aceitando ou está repudiando aquilo que a pessoa está falando. É como no nosso linguajar seria um olhar de nojo, né? Aquela pessoa, e a pessoa vira o olho, tanto mulher quanto homem. Isso é muito feio, né, irmão? Nós devemos deixar de usar essas expressões faciais, virar o olho, virar a boca, entortar a boca, principalmente quando se ouve o contraditório. Se ouvir o contraditório, a pessoa logo, em vez dela tentar responder ou procurar responder, ela prefere fazer esses gestos de esnobar o que a outra pessoa está falando. E isso acaba em confusão e contenda, né? Porque ninguém aceita esse tipo de atitude, esse tipo de expressão, que é algo que menospreza aquilo que a pessoa é e aquilo que a pessoa está falando. Então, seja firme, seja coerente, esteja atento e pronto para responder, tá bom?
Então tome cuidado com a postura, com o gesto, com o contato visual. Agora nós vamos falar sobre as funções da linguagem. Tudo que eu falar agora são funções. A comunicação, ela transmite informação, isso é importante, e que essa informação ela não tenha interferência, então ela precisa ser clara, precisa ser objetiva, precisa ser específica, tá bom? As expressões, que são manifestações de emoções e pensamentos, que eu acabei de falar. A identidade, então o que eu falar vai me definir, né? Se eu sou uma pessoa ruim, se eu sou uma pessoa boa, eu sou de Jesus, então a pessoa vai identificar que você é cristão de alguma forma. Então são palavras, expressões que mostram a minha identidade. Os relacionamentos são estabelecidos através de vínculos sociais, e o aprendizado também, que é uma função da linguagem. Eu adquiro conhecimento através de alguém que está falando, tá bom? Então é importante. Quando nós falamos de surdo e mudo, na verdade as pessoas que têm essa deficiência, elas são surdas. Por quê? Porque elas não são mudas, elas falam através da linguagem de sinais, que isso fique claro. Ela é o quê? Ela é apenas surda, porque ela não é muda. Muda é uma pessoa que não fala nada, mas ela fala através da linguagem de sinais. E tem muitas igrejas que estão adotando esse método nos seus cultos, para transmitir aula no YouTube, enfim, para essas pessoas que têm essa necessidade especial. Então é importante a Bíblia em Braille, né? Já temos aí no mercado hoje a Bíblia em Braille, que ajudam pessoas que têm a deficiência da cegueira. Para quê? Para que elas possam ser participante e conhecer também, passam a conhecer as verdades bíblicas, tá bom? Então, entendendo isso, no capítulo 15, vamos ler aqui um pouquinho para nós entendermos. Nós falamos aqui da resposta delicada, nós falamos aqui do adorno da sabedoria. O versículo 3 vai falar sobre a contemplação, ou seja, Deus contempla os maus e os bons, e aqui o que está em foco é a língua. O versículo 4 fala que a língua saudável, ou seja, a palavra bondosa, ela traz vida nova, que é exemplificada aqui como árvore da vida. E a perversidade, a pessoa má, cruel, ela é quebrantada o espírito, ou seja, ela desanima. A boca imprudente, a língua cruel, ela desanima o espírito, ela desanima as pessoas que estão ouvindo. Já viu aquela pessoa pessimista demais, negativa demais, nada dá certo, nunca tem solução? Pessoas como essa, elas colocam as outras para baixo. É por isso que a língua no contexto cristão, ela é interessante, porque ela está anunciando as boas novas, a mensagem do evangelho, a mensagem de prosperidade, a mensagem de cura, a mensagem de vitória e a mensagem de salvação para o seu espírito, para o seu corpo, para a sua alma. Ou seja, a palavra que sai da nossa boca é uma palavra que edifica e transforma os lares da qual aquela voz chega. São palavras ministradas no culto no lar, são palavras ministradas na escola dominical, são palavras ministradas no púlpito da sua igreja, ou seja, a palavra, o som, ele tem um papel fundamental na transformação das pessoas. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas como é que vão ouvir se não tem ninguém que pregue, se não tem ninguém que anuncie? Porque para anunciar tem que ter voz, tem que ter som. O som transmite a palavra de Deus. Então, aqui no versículo 3, nós já falamos um pouco sobre, e agora o versículo 14 ou 14, o tolo derrama tolices, tortuosidades por meio da sua linguagem. Aqui o versículo 14 ou 14 vai dizer o seguinte: o coração sábio buscará
o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará. O que é se apacentará? Ficará ou estão satisfeito com a sua astúcia, com a sua ignorância. O tolo, ele nunca vai estudar. O tolo, ele nunca vai procurar conhecer. O tolo nunca vai buscar a sabedoria de Deus. O tolo, ele sempre vai querer saber mais que 7 pessoas sábias, como nós já estudamos. O tolo, ele sempre vai querer debater em coisas que ele não domina. O tolo sempre vai querer trazer confusão através das suas ideias, dos seus conceitos, baseado naquilo que ele nunca leu, nunca estudou e nunca aprendeu. Então o tolo, ele é uma pessoa que debate sem ter conhecimento nenhum. O sábio, ele ouve, o sábio, ele fala. O sábio nunca deixará de falar, mas ele falará no tempo certo, na hora certa e no momento certo, tá bom? Aquelas afrontas que a gente tem, aqueles momentos de atrito que a gente tem e que a gente pensa, eu poderia ter falado, mas você não falou. Porque tudo tem a hora, tudo tem o tempo determinado, tá bom? Aqui o subtópico 3 vai tratar do capítulo 17, que nos mostra o valor de uma fala ponderada, disciplinada e cuidadosa. Saber calar. Então vamos lá, vamos voltar lá. O capítulo 17, versículo 27. Aquele que retém ou aquele que contém, de bloquear, né, as suas palavras, e o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Ou seja, o sábio, ele retém a sua palavra na hora certa, porque ele possui o conhecimento, e esse homem de entendimento, ele é de precioso espírito, ou seja, precioso espírito é aquele que mantém a calma. Ele mantém a calma em momentos em que ele poderia ter xingado, em que ele poderia ter humilhado, em que ele poderia ter causado confusão, em momentos em que ele poderia ter trazido transtorno, ele acalma. Ele se acalma, ele mantém a estabilidade, o equilíbrio para poder falar na hora certa. Tem reuniões que você vai participar, que vai dar vontade de falar, mas você vai segurar para falar no momento certo, na hora certa, com coerência, com prudência, com decência, com respeito, com amor. E assim nós vamos construindo esse relacionamento através das palavras. Senão você vai começar a fazer o quê? Afastar as pessoas de você. Ah, aquela pessoa é sem educação, aquela pessoa não sabe conversar, aquela pessoa ela dá mal resposta, aquela pessoa é inconveniente. Para o cristão isso é péssimo, isso é ruim. Para o ímpio é até comum nós falarmos isso, mas para nós cristãos é péssimo ouvir de outra pessoa que aquele irmão ou aquela irmã não tem prudência, boca aberta, vamos dizer assim, né? No popular, é boca aberta, ele fala o que ele pensa, ele fala o que ele quer, na hora que ele quer, e ele acaba ofendendo, humilhando, desprezando as pessoas, até no momento de dar aula, irmãos. No momento de dar aula, nós temos que tomar cuidado com algumas palavras, porque você pode, de forma indireta ou direta, menosprezar aqueles que estão ouvindo. Então é importante que aquelas pessoas que estão te ouvindo se sintam importantes naquele momento. Por quê? Porque ela está aprendendo um conteúdo novo, ela está tendo experiências novas e isso é agradável. A palavra pode confrontar? Sim, a palavra de Deus pode confrontar, mas você não pode confrontar através da sua fala, mas sim através da palavra de Deus, ok? Então aqui o versículo 28 vai dizer: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Então o tolo, ele pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Então o tolo pode passar sim por sábio e inteligente se ele fica
calado. Então é assim que o tolo vai agir com prudência, a partir do momento que ele fica calado. Ainda mais o sábio. Se o sábio fica calado na hora certa, ele pode falar depois na hora correta, tá? Então vamos lá. Aqui nós já entendemos o subtópico de número 3. É possível controlar a língua? Então buscar desenvolver um espírito manso, suave e pacífico. Capítulo 5, versículo 9. O que diz lá, irmão? Em Mateus. Vai dizer assim, ó, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então esses pacificadores agem através da palavra. Quando uma pessoa chega, o meu casamento não tá bom, aí você fala assim, não, então por que você não larga? Você tá sem analisar, sem avaliar, já expondo que a necessidade de largar. Nossa amizade não tá boa. Não, então pare de conversar com ela. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. As palavras, elas têm peso, elas têm poder, elas atuam através dos ouvidos e das mentes das pessoas. E uma palavra que você fala, ela tem muito peso e ela tem muita importância. Por quê? Porque a pessoa que está te ouvindo, para começar, se ela está te ouvindo, é porque ela tem um certo respeito, carinho por você e consideração. E tudo que você fala, isso ela pode levar aí a fazer uma tomada de decisão. Então, é preciso tomar muito cuidado. Então, é possível controlar a língua? Sim, é possível controlar a língua para que nós possamos reter as palavras no momento certo e na hora certa. Quem é pastor, quem está me ouvindo e é pastor ou pastora, né, que dirige igreja, nós temos um público aí muito diverso, pode se deparar com essa situação em que ela poderia ter falado, mas não falou. Ele poderia ter falado, a líder, poderia ter falado, mas não falou. Aí as pessoas falam assim, não, mas por que não falou? Se fosse eu, aquela ideia, né? Se fosse eu, eu falava. Tem coisas que só um líder vai entender. Que tem certos momentos que é preciso se calar, reter as palavras, para depois, em um momento oportuno, salvar aquela alma, salvar aquela pessoa, tá bom? Então, e a prática de calar é tão poderosa que até o tolo sai por sábio, se assim o fazer. Entendeu, irmãos? A questão, como o autor, ele deixa claro que o momento de calar, ele é importante, que até o tolo sai por sábio e inteligente quando ele fica calado, né? Então aqui ele usou Tiago, e Tiago é interessante, né? Porque o Tiago capítulo 3, do versículo 3 ao 5, no versículo 3 ele vai usar o exemplo dos freios na boca dos cavalos. Para que serve esse freio na boca dos cavalos? Para que eles obedeçam e sejam controlados. Aí no versículo 4 ele vai usar o exemplo dos navios. Ele vai falar que eles são grandes e são realmente empurrados por grandes ventos. Mas quando ele olha para o leme, ele vê que o leme é tão pequeno e ele consegue ser orientado, vira para a esquerda, vira para a direita, através do leme. Aí no versículo 5, ele faz a aplicação, que é a aplicação da língua, como pequeno membro que se vangloria, E ele vai dizer também que a língua é como uma faculha de fogo, né? Uma faculha, uma pequena brasa que incendeia um grande bosque ou uma grande floresta. Tá? Então aqui é importante, é possível controlar a língua. É uma pergunta e também é uma afirmação. Então vamos lá. Tópico 2. A linguagem de uma pessoa tola. Então aqui no tópico 1 nós já falamos sobre os textos. Aí agora ele vai trabalhar alguns posicionamentos importantes. A linguagem de uma pessoa tola. O que a linguagem revela? Os textos que meditamos, Provérbios 10, 15 e 17, a palavra de Deus nos mostra que a linguagem que expressamos revela o que se encontra dentro do interior e revela o que estamos pensando, sentindo ou desejando. Ok?
Então é importante, por quê? Vamos aqui analisar Marcos capítulo 7, que o texto mesmo foi colocado aqui para nós. Versículo 20 ao 23. O que sai do ser humano é o que o torna impuro. Tá? Então aí Jesus falou, ó, o que sai do ser humano é o que o torna impuro. Por que Jesus falou isso? Ele vai explicar. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. Aí ele vai definir quais são esses maus pensamentos que procedem de dentro do homem. Imoralidade sexual, os furtos, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, as maldades, os enganos e a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Aí ele vai finalizar a sua fala que ele começou no versículo 20. Ora, todos esses males procedem do interior. Por quê? Porque eles contaminam a pessoa humana e a torna impura. O ato de tornar impuro, ele é perigoso. Por quê? Nós estamos falando aqui de uma contaminação. Já viu quando se contamina um rio com um produto? Ele infiltra na água e vai pegando todas as beiradas daquele lago, daquele rio, e ele vai adentrando e matando toda a vida existente, seja alga, seja peixe, seja tartaruga, enfim, o que tiver ali, ele vai matar, porque é uma contaminação. Não tem como escapar dessa contaminação, porque ela está impregnada na água. Ela fica junto à água. Então, quando esses elementos que foram apontados por Jesus aqui acontecem, o que acontece? Não é só um membro, não é só uma parte do corpo. Isso enraiza, isso contamina todo o corpo, da planta dos pés ao alto da cabeça, e traz uma contaminação e torna essa pessoa impura. Então, quando uma pessoa é insensata, ela se revela por meio da linguagem, quer nas manifestações verbais, quer nas não verbais, que foi tratado lá no tópico 1, tá bom? Então nós temos que tomar cuidado com essa questão da contaminação. A contaminação ela é prejudicial, a contaminação é perigosíssima. A língua do tolo. A linguagem do tolo ela destrói, estimula a ira, produz a violência. A carta a Tiago é apresentada como cheia de peçonha mortal, ou seja, de veneno, malícia e perversidade. Isso é fato. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém pode controlar. Então a língua, quando ela é usada para outros momentos, em outros locais, para uma finalidade de destruir, de matar, de ferir, ela é comparada a uma coisa cheia de veneno mortal. Ninguém pode controlar. Ela acaba com tudo, ela acaba com todos. Ela destrói a si mesmo. Então, passe isso para os seus alunos. Tome cuidado com as fofocas. Tome cuidado com o disse-me-disse. Tome cuidado com as palavras mal faladas, porque o texto é claro que tem coisas que a gente não consegue retornar. Uma palavra mal falada, ela pode criar um problema muito grande. Uma flecha lançada, uma palavra falada, ela não tem como voltar atrás. Às vezes a destruição é tão grande que você não consegue corrigir. Tem situações em que você consegue recuperar, você consegue fazer o certo e corrigir aquele problema. Mas tem situações que você vai se envolver e você vai ter prejuízos. Uma mentira no trabalho pode gerar uma demissão. Uma mentira no casamento pode acabar com o casamento. Uma mentira na amizade pode destruir uma amizade. Uma mentira, uma calúnia contra alguém pode destruir uma pessoa, né? Hoje nós temos aí a linguagem não verbal, que no caso é a escrita, nas redes sociais. Então aborde isso. As pessoas estão sendo canceladas pela linguagem não verbal.
Por quê? É uma linguagem escrita, é um cancelamento daquela pessoa. Isso destrói vidas, destrói reputação, destrói caráter, destrói identidade. Então o jovem tem que tomar muito cuidado também com essas redes sociais. Subtópico 3, o que acontece quando comunicamos insensatamente? Quando comunicamos algo, nos dirigimos a alguém, ou comunicamos a respeito de alguém. Nosso Senhor Jesus disse que quem chamasse o irmão de louco, como um ato proveniente de cólera ou da ira, seria réu do juízo. Preste muita atenção, as suas palavras podem gerar processos, tá bom? As suas palavras podem gerar brigas judiciais. E a sua palavra também pode gerar o quê? A condenação eterna. Porque o texto de Mateus capítulo 5, versículo 22 vai dizer assim, ó, qualquer que chamar seu irmão de raca, e o texto aqui, a palavra é aramaica, significa cuspir, muitas brigas começam com uma cuspida. Começa com uma ofensa, e depois há o cuspe, né, que para os povos do Oriente era o mais baixo nível, grau, né, ao qual a pessoa menosprezava a outra. Então, quando nós falamos de raca, o texto vai dizer que essa pessoa que chama a outra pessoa de raca, ela será réu de sinédrio, tá bom? Então, o louco era menos ofensivo, mas chamar uma pessoa de louco leva ao ato ofensivo de cuspir, que leva à agressão ou assassinato. As brigas exigem a intervenção do sinédrio. Um processo judicial pode acontecer aqui. Então, Deus está atento às atitudes do coração, que leva a ambos, tanto a conflitos quanto a mortes. Então, chamar uma pessoa de louco, chamar uma pessoa de raca, né, é o ato de cuspir após uma ofensa, era algo que poderia levar a outra pessoa a um processo jurídico. Então, a nossa palavra nas redes sociais, a nossa fala, ela pode nos trazer prejuízos gigantescos, prejuízos judiciais, calúnia, difamação. Então nós temos que tomar muito cuidado. A internet não é terra de ninguém, não. Uma terra sem ninguém, não. Uma terra de ninguém, na verdade, né? Uma pessoa pode se sentir ofendida, pode se sentir humilhada por aquelas palavras que você falou. E você pode ser processado. Além das palavras que nós podemos dizer e às vezes nos condenar através delas, tá bom? O tópico 3, protegendo a linguagem de uma pessoa sábia, a fala do sábio. A nossa sociedade é marcada por pessoas que falam de maneira descompromissada. Falam uma coisa e fazem outra. Fala do cristão, que deve ser plenamente coerente, a fala, né, do cristão deve ser plenamente coerente com o que ele fala, com o que ele faz e pensa. O capítulo 10, versículo de número 11, né, nós estudamos ele no começo. Fala sobre a vida e a violência. O versículo 4 do capítulo 15 vai falar das palavras bondosas, que geram vida nova, mas a língua perversa ela desanima as pessoas que a ouvem. O capítulo 17, versículo 27, vai falar sobre o controlar as palavras. Isso é sábio, tá? E para os inteligentes também. Então, controlar as palavras é algo dotado do sábio e do inteligente. Então, que possamos aí falar de maneira sábia. Aí ele cita aqui Tiago capítulo 2, versículo 18, que fala, se você tem fé, mostre as suas ações. Se você tem fé, se você tem, é porque você fala que tem fé. Então, se você fala que tem fé, então demonstre através das atitudes. Subtópico 2, a relação entre falar e ouvir no sábio. Então, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse é o princípio básico. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, tá bom? Então, que nossa escuta ela deva ser ativa, presente e consciente. Que a nossa escuta deva ser ativa, presente e consciente. Esteja ali,
ouça a pessoa. Muitos falam sem ouvir. Há ruídos na comunicação. Pessoas que às vezes estão conversando com você, estão mexendo no celular, pessoas que estão conversando com você, mas estão prestando atenção em outra coisa, pessoas que estão conversando com você, mas o coração está cheio de ira, de contenda, ele não vai ter uma boa comunicação. Subtópico 3, fala e o agir do sábio. É possível que nosso discurso esteja correto, seja santo, justo e bem, mas isso não basta. Dizer o que é santo, justo e bom, e ao mesmo tempo praticar e que é santo, justo e bom, são coisas que devem estar coerentes, dizer e praticar. A fala que glorifica o Senhor é o nosso objetivo, tá bom? Queria finalizar com o versículo, Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem. Seja sábio na sua maneira de agir com aqueles que não creem. E aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. E que vocês saibam também como responder a cada um. Não seja ignorante, não seja agressivo, não seja estúpido. Converse. Aproveite esse tempo que vocês passarem com a outra pessoa para conversar coisas agradáveis, coisas que edificam, coisas de bom gosto, coisas que trazem alegria ao coração, coisas que trazem reflexão, coisas que trazem a palavra de Deus. E assim você possa responder a cada um segundo a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.